Olha quem encontramos aqui no setor do NASA, do Verdão Maravilha, a equipe de mais torcida do Sertão Paraibano, Marco Nascimento. Marco Nascimento, a expectativa é grande para o Brasileirão Série D, né? Como você está vendo o Canário aí para a sua estreia dentro do Potiguar, domingo, Marcos? Olha, Paulinho, nós que fazemos o Nacional, né? Apesar de estarmos nas divisões de base, dando uma melhor organizada, tentando deixar as coisas de uma maneira relativamente melhor, a expectativa é que todos estamos imbuídos em função do Nacional estrear bem, ter uma boa participação nesse Campeonato Brasileiro da Série D, porque ele tendo uma boa participação, chegando evidentemente entre os 4 primeiros, ele vai ter calendário para o próximo ano, né, o segundo semestre de 2024, que será muito importante para todos nós. Mas hoje o nosso foco está relacionado aqui às categorias de base do clube. Muito bem, falar em categorias de base de clube, Marco Nascimento, os torcedores do Nacional perguntam, e eu também passo direto para o Marco Nascimento. Marco Nascimento, tempo que a gente não vê um dono da camisa aqui na nossa cidade de Patos, né, ou das cidades circunvizinhas, inclusive da nossa região. E a gente está vendo essa molecada do Sub-17 brilhar no cenário estadual. Não é para qualquer um. Venceu 13 lá nos seus domínios no Presidente Vargas pelo placar de 4-1, placar elástico, né? Pode se chamar até de goleada. Mas que está esperando a esperança desses garotos surgir. A gente vê, eu acompanho o Henrique desde o Sub-10, o Mikael, também o zagueirão Luan. Esses garotos estão brilhando de uma forma que só quem vê percebe. Veja bem, tem alguns parâmetros que a gente tem que levar em consideração e aplaudir, né? Valorizar. Primeiro, essa equipe do Nacional ela é uma equipe local, uma equipe raiz. É uma equipe da Grande Patos, extensivo aqui a algumas cidades vizinhas, como Teixeira, São José de Espinharas, Catingueira, Emas, enfim. É uma equipe regionalizada. Segundo, nós temos hoje o que na verdade as bases do Nacional nunca tiveram. Nós temos os nossos horários pré-estabelecidos, nós temos uma comissão técnica totalmente voltada para as divisões de base. Quando eu falo em comissão técnica, entenda-se, um treinador para cada uma das 3 categorias, um preparador físico, um treinador de goleiros, um roupeiro, um massagista, uma pessoa responsável pela parte de inscrições, de transferências, enfim. E o que nós pretendemos com isso, evidentemente, é buscar aquela tríade mais importante que a gente entende que divisões de base tem que ter. Primeiro, representar bem o clube nas competições locais, estaduais, regionais e, se possível, nacionais. Primeiro. Segundo, fazer com que essa equipe das divisões de base, sobretudo sub-17 e sub-20, ela tenha um alicerce de atletas com qualidade que possa alicerçar o profissional. E uma terceira é fomentar valores para que o clube, ao final de cada ano, tenha pelo menos 2 ou 3 atletas que ele possa emprestar com passe estipulado, como clube formador, a um possível clube comprador. Porque clubes de futebol hoje, eu estou falando clube e não time, ele vive sobre a principal fonte de renda, venda de atletas qualificados oriundos das divisões de base. Se nos derem, de fato, condições, é esse o nosso propósito para chegar com o Nacional. Muito bem, Marco Nascimento aí é sinônimo de organização e inteligência, né? Olha, ainda continuando com a garotada, nós queremos falar o seguinte: o Nacional foi para São Paulo, para a Copinha, né? Se o espírito me engano é verdade, do momento 2010. Aí não teve aquele êxito, né, tão esperado, porque a molecada chegou lá em tempo já no outro dia começar tudo, mas com certeza, eu acredito muito nessa direção. Presidente Suélio Félix, Marco Nascimento também pelo meio, olha, esse grupo, eu acredito muito, a gente fala com frequência no nosso programa Patos Esporte, da nossa TV Sertaneja PB. Com certeza, a garotada do Sub-17 indo lá para o Campeonato Paraibano Sub-19, né? E depois, embarcando para São Paulo, vai diferente como foi da outra vez, Marco, com certeza. Veja bem, esse campeonato que nós estamos disputando agora, ele é um campeonato diferenciado. Por quê? Porque ele é um campeonato que dá acesso à Copa do Brasil. O Sub-17 dá acesso à Copa do Brasil. Exatamente. Muito bem. O Sub-19, que o arbitral foi ontem, esse sim, vai iniciar no próximo mês,
dando vaga para 2 equipes, possivelmente 3, aí sim, representar o estádio na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que pouca gente sabe, é o torneio sub-20 mais difícil de ser vencido no mundo. Por quê? Pelo número de equipes e pelas equipes qualificadas que lá participam. Mas vamos lá, voltando para o sub-17. Esse campeonato, por que é que ele será muito difícil, o mais difícil de todos? Porque vai dar vaga para a Copa do Brasil. Se o Nacional de Patos, exemplo, ele for campeão ou vice-campeão de certeza, ele vai ter vaga assegurada na Copa do Brasil. O que é que isso significa em termos de praticidade? Nós podemos jogar contra um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo, um Cruzeiro, um Atlético, enfim. E nós estreamos em Campina Grande contra o atual vice-campeão, que foi o 13. Olha, de 19 anos até os dias de hoje, que eu estou em Patos, eu não me recordo de um clube aqui do Sertão, entenda-se, Nacional, Esporte, Souza, Atlético, que tenha saído daqui e tenha jogado contra as divisões de base de 13 ou Campinense em Campina Grande, nos seus domínios, e tenha conseguido um resultado positivo. Se tem, eu não tenho conhecimento disso. Eu também desconheço. Nós vencemos e vencemos com propriedade. Não significa dizer que nós temos uma equipe superior ao 13 ou que o 13 é inferior a nós. Significa dizer que nós temos um trabalho hoje reconhecido, que precisamos evidentemente dar continuidade e que nós temos hoje uma equipe em condições de disputar bem. Eu vejo hoje apenas o CSP um degrau à frente de todas. Não significa dizer que a gente não possa ganhar do CSP. O nosso objetivo é tentar ganhar o campeonato. Se vamos ou não, isso aí é uma incógnita. Tem situações que precisamos melhorar muito, o próprio presidente sabe disso, o Leônidas, que é o diretor executivo, sabe disso. Se você fosse perguntar assim para mim, Marcos, hoje qual a principal dificuldade que vem acarretar, digamos assim, problemas para as divisões de base? Não só para as divisões de base, mas como para o próprio Nacional, a ausência de um campo oficial para treinamento é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo prático. Nós fizemos e o CT do Verdão tem esse espaço para aumentar mais? Não, espaço tem, mas nós temos um campo de 40 por 80. Ele é muito, muito aquém de uma padronização para jogos oficiais. E nós sentimos isso lá diante da equipe do 13. É porque quando você vence, Paulinho, os defeitos eles são deixados de lado, eles deixam de existir, de serem percebidos. Mas nós aqui estamos com os pés no chão. Nós vencemos o 13, mas não significa dizer que nós não precisamos melhorar, ao contrário. E a gente não tem que chegar pelas esquinas e dizer, lá está tudo maravilha. Não, o presidente sabe disso, o Leônidas sabe disso, as pessoas que estão envolvidas no Nacional sabem disso. Não só para as bases, para o próprio profissional. Porque não existe hoje clube de futebol que tenha o seu centro de treinamento sem um campo oficial. Essa é que é a verdade. E hoje, eu diria que juntamente com a logística de transporte e de uniformes, são os principais, digamos assim, obstáculos que a gente pouco a pouco vamos ultrapassando com o apoio da nossa diretoria de modo geral. Muito bem. Você falou no CT do Nacional, mas eu vou voltando, batendo na mesma tecla, né? Como você falou que tem esse espaço sim para aumentar, então para expandir mais o CT do Nacional, aí sim ficaria o Nacional com esse campo de dimensões territoriais, né, para fazer os trabalhos precisos, né, Marcos? Sem dúvida. É porque, veja bem, a demanda para o uso desse campo aqui do Ninho do Canário, ela é exageradamente alta. Vamos lá, na prática. A gente funciona aqui a escolinha, sábados e domingos. Desde a criança de 7 anos, né, até o garoto de 14, escolinhas, sábado e domingo. Nós funcionamos durante a semana com a categoria sub-15, sub-17 e sub-20, ou seja, no linguajar coloquial, infantil, juvenil e júnior. Nós temos aqui 2 ou 3 horários que a instituição, né, que o Nacional aluga. Um horário fixo para a Unifip, dois horários inclusive, e mais 1 ou 2 para peladas que há muitos e muitos anos já estavam instalados aqui. Cinquentão Sebastião Firmino. Tudo isso sem contar que alguns outros eventos, não é, são absorvidos aqui. Então é muita coisa para um campo só. E mais um pequenino campo de 20 por 40 que nós temos, em tese, né, em resumo. Nós temos um mini campo, que é esse que a gente faz, é o que a gente utiliza, que nós fazemos os treinamentos das categorias de base, que é 40 por 80, e temos um bem menor, que é exatamente 50%, 20 por 40, onde a gente utiliza muito mais para escolinhas.
Muito bem. Marco Nascimento, não sei se acha melhor vê-lo ou ouvi-lo. Valeu demais. A gente aqui agradece.